Então, muito bom dia aos presentes e também aos ausentes, àqueles que não estão aqui hoje, mas estarão noutro dia qualquer. Temos aqui o Marco de Abreu, pessoa já subejamente conhecida, pessoa que eu muito estimo, e que escreveu, como já muitos sabem, este livro, da emergência das sociedades comuns, e é precisamente sobre as sociedades comuns que nós vamos conversar. Tu tens aqui no teu livro, na página 262, capítulo 10 do tomo 2, tens aqui precisamente uma série de temas, ou de subtemas relacionados com a sociedade comuns. Há vários que eu gostaria imenso de falar e trocar. Tens um primeiro que é a sociedade de comuns, Eco 2.0, organização de comuns, evolução da propriedade, economia de comuns e mapa da sociedade de comuns. Bom, não vamos, obviamente, falar deles todos, mas gostaria de, pelo menos, que introduzisse este tema para que depois nós possamos, mais tarde, noutras ocasiões, referir e detalhar alguns destes temas na tua voz e não propriamente na leitura do texto que tu muito bem escreveste e que eu muito aprecio. Mas acho que era interessante tu agora trazeres aqui uma súmula, uma visão, enfim, não digo rápida, mas uma visão com algum sustento e com alguma base, para as pessoas perceberem no mundo de hoje, neste mundo atual que nós vivemos com muitas perplexidades e com muitos desafios, o que é isso da sociedade de comuns e para onde é que nós podemos caminhar, ou melhor, para onde é que neste mundo que nos está a levar, sabe-se lá para onde, esta sociedade de comuns pode trazer aqui algumas soluções ou apontar algumas soluções que nós possamos, enfim, num futuro próximo, começar a desenvolver e a pensar e a agir em torno deste tema. Grato, Gabriel, é um gosto nós continuarmos estas conversas. Portanto, penso que esta será a quinta e tem sido uma alegria conversar contigo e seguir as tuas perguntas, Obrigado. É recíproco. nesta viagem a partir do livro. E para mim é muito importante, estávamos um pouco a conversar em off sobre isso e quero trazer isso para cá. Para mim é muito importante não ser eu a trazer os temas, mas seres tu a partir do interesse dos leitores, das várias questões que tu vais recebendo na Bamboal sobre o livro e sobre as conversas que tu vais tendo, que eles venham para cá e que a gente possa conversar a partir disso, a partir daquilo que está a chegar às pessoas e do que as pessoas querem saber mais. Então o tema dos comuns é de facto para mim um tema apaixonante e, hum, e é, e é o novo, digamos assim, é aquele que eu vejo, por isso o título do livro, A Emergência da Sociedade de Coisas, é aquele que eu vejo emergir. Portanto, ele é muito tenue, muito frágil, se a gente usar a metáfora do nascimento de um ser humano, acabou de nascer, está com meses, está com semanas, meses ali de vida, né? Eu Portanto, diria, eu esse é o diria que momento. tens duas emergências. Tens uma emergência que está a nascer, que está a emergir, e tens uma outra emergência que é a necessidade de ele vir com mais rapidez e com mais objetividade para se encontrar um outro modo, uma outra narrativa, e dentro dela construímos um mundo diferente. Não, de facto, sim. Estás-te a referir à nossa última conversa e às guerras culturais, como se designa do Ken Wilber, e de facto é uma força, na minha perspectiva, é uma força que nos está a impelir a ir nesta direção, a caminhar nesta direção das sociedades regenerativas e das sociedades de comuns. Então vamos distinguir aqui, vamos começar por distinguir isso. Portanto, nós já falamos penso que na segunda gravação, sobre as sociedades regenerativas e o que é que são e quais são as distinções que a moldam. E, portanto, as sociedades de comuns constroem sobre as sociedades regenerativas. São uma distinção face às sociedades regenerativas. Da mesma forma que as sociedades de impacto são uma distinção face às sociedades de mercado. Portanto, elas têm as mesmas estruturas, basicamente, que as sociedades de mercado e depois distinguem-se. Há ali uma quantidade de elementos que se começam a distinguir e fazem com que as estruturas miméticas de impacto estejam lá. Nomeadamente, aquela característica de incluir os multi-stakeholders e de deixar de ter as externalidades negativas e passar a incluí-las dentro do próprio desenho das organizações e da sociedade. Não é? Portanto, também a mecânica da organização muda para a perspectiva da rede, portanto, muito mais plana, não é? Menos hierárquica, mas continua a ter hierarquia. No contexto das sociedades regenerativas, há uma mudança de paradigma. E, portanto, nós vemos uma grande mudança de paradigma, que o Otto Schammer retrata essa mudança como as sociedades baseadas no eco para as sociedades baseadas no eco, ecossistema, egosistema,
E, portanto, essa transformação, portanto, nas sociedades regenerativas nós passamos a ter estruturas meméticas muito diferentes, nomeadamente na cocriação de ecossistemas, desaparecem as hierarquias, o foco está completamente focado na natureza e na regeneração, portanto, nas condições para a vida, e há aquela fórmula que é de facto uma forma muito desafiante, que é como é que nós vamos cuidar simultaneamente do bem-estar coletivo, do bem-estar individual e do bem-estar da vida e da terra, porque nas anteriores cada uma delas ficou só numa. As tradicionais focaram-se no coletivo, um exemplo, o comunismo ou o fascismo. As de mercado focaram-se no indivíduo, não é? No bem-estar individual. E as de impacto focaram-se no bem-estar da vida e da terra. Não é? E então, temos aqui esta dicotomia que não podemos ficar com uma delas. Não é? Nós não podemos optimizar uma delas, temos que tratar das três. As três são importantes e esse é o grande desafio que as sociedades regenerativas têm. Então, distinguido isto, então o que é que distingue, portanto, dentro do universo das sociedades regenerativas, o que é que está a distinguir esta ideia das sociedades de comuns? Quais são as coisas que se começam a aparecer dentro das sociedades regenerativas que começam a dizer, está a nascer qualquer coisa diferente aqui? Okay? Então, nos projetos que estão mais, volto a dizer que tudo isto vem de uma base empírica. Portanto, isto é muito novo no mundo. Há muito poucos exemplos no mundo sobre estes tipos de temas, nomeadamente, portanto, se nós estamos a falar menos de 5% nas sociedades regenerativas, nas sociedades de impacto estamos a falar de 0, qualquer coisa. Portanto, estamos mesmo no início do início dos inícios. Naqueles projetos que estão mais avançados, que caminharam... mais avançados não quer dizer que tenham mais tempo, embora às vezes isso possa ter aí uma relação. Mais avançados no sentido das estruturas meméticas, que decidiram experimentar outras coisas e outras formas de fazer. Nesses projetos, começamos a ver que há alguns temas que são emergentes e que começam a ter características comuns. Um deles é o foco. Portanto, o foco deixa de ser, enquanto nas sociedades regenerativas o foco está na regeneração e nas condições da vida e optimizar estas três variáveis, nas sociedades de comuns, começa nos projetos, nos mundos de jogos que estão a fazer essa direção, começa a ter dentro do propósito, começa a haver uma especialização e dizer nós vamos ficar no bem comum. Portanto, não é só nesta coisa de optimizar as condições da vida na Terra e da natureza e afins, nós vamos ficar mesmo naquilo que é o bem comum e o propósito começa a estar alinhado com o bem comum. E aqui bem comum quer dizer o conjunto de serviços ou conjunto de bens que sejam digitais, sejam físicos, sejam culturais, que são necessários para a vida na Terra e para uma boa vida na Terra, o tal bem-estar individual, bem-estar coletivo e bem-estar da vida e do planeta, sendo que aqui comum abrange já toda a vida. Já não é só o ser humano, é o ser humano e o seu ecossistema, as árvores, os micróbios, as abelhas, por aí fora. Não é? Começa a haver esta ideia. Há poucas semanas foi reconhecido, em uma determinada jurisdição, que não é possível ser dono das abelhas. As abelhas são seres vivos, existem no planeta, e não é possível nenhum humano ser dono das abelhas. Isso foi reconhecido numa jurisdição há poucas semanas. E isto é do sinal, começa a dizer, há aqui qualquer coisa que está a mudar nesta condição de propósito. Então, uma delas é o foco no propósito do bem comum. Portanto, cuidar da água, cuidar dos solos, cuidar da terra, cuidar da educação, cuidar da saúde, cuidar da vida e dos ecossistemas. Portanto, começar a focar neste tipo. E, portanto, as organizações, a forma de organizar social começa a ir para aqui. Bem comum. A outra distinção, e que está intimamente ligada com a ideia do bem comum, é o construto de propriedade. Ele já é posto muito em causa quando se faz a transição para as sociedades regenerativas, mas para as sociedades comuns ainda vai mais longe. Então este exemplo das abelhas é um deles. Há outro exemplo na Nova Zelândia, que foi um rio, deixou de ser propriedade pública ou privada e passou a ter não propriedade e passa a ser guardado pelo povo que vive naquela bacia, naquela zona do rio, e guarda aquilo em nome de todos os neozelandeses, mas também em nome de todas as outras pessoas do mundo e todos os outros seres do mundo, guarda no sentido de criar legado para as próximas gerações e para a vida.
as próximas gerações da vida em sentido lato. Portanto, isto muda o construto de propriedade. E nós vemos este desafio a acontecer em muitas, por exemplo, aqui em Tamera, eles tiveram que arranjar uma maneira de tornar comum a propriedade. Portanto, na prática, dentro de uma arquitetura que está completamente construída com o construto de propriedade, que é portuguesa, europeia, ocidental, portanto, todas as nossas sociedades estão construídas sobre este construto, eles tiveram que arranjar uma maneira de fazer um bypass ou ter algo ali percebido com a ideia de não propriedade. Porquê? Porque eles estão a construir uma aldeia. E há 200 e tal pessoas que estão lá a pôr as suas vidas e as suas... têm 30 anos daquela coisa, quer dizer, aquilo não pode depender da propriedade de um casal, de uma pessoa, de uma empresa, e se está, hoje está bem disposto, permite que as pessoas lá estejam, e amanhã, se não está bem disposto, não permite, quer dizer, não pode estar neste contexto, não é? Então, eles começaram a explorar esta ideia de como é que se faz o tema da propriedade e se trabalha o tema da propriedade. Isto começa a ser um tópico, e há uma fundação alemã, que é a Purpose, que até cunhou o conceito do Steward Organization. Portanto, é uma organização que separa desde logo o poder económico do poder institucional na organização, que normalmente está colado dentro. Não? O acionista é ao mesmo tempo quem decide, quem elege e quem põe dinheiro, não é? Dentro da organização. Portanto, eles separam esses dois conceitos, que separam que é um dos princípios das organizações de comum. Portanto, estas duas características, Gabriel, são determinantes para esta especialização da organização de comuns e que eu noto que está dentro. E na prática, o mapa para as sociedades de comuns que eu proponho é um mapa que também tem 7 dimensões. Não é? A primeira delas é uma sociedade regenerativa, portanto, bebe, inclui e transcende tudo aquilo que tem a ver com as sociedades regenerativas, portanto, constrói-se sobre essa. A segunda é esta ideia de propósito, portanto, está focado no bem comum e introduz uma arquitetura, um desenho daquilo que é o bem comum que ela cuida. Por exemplo, na Fundação Terra Agora, que já foi desenhado debaixo desta arquitetura e que é um instrumento já para as sociedades regenerativas, mas é um instrumento com esta ideia de propriedade que os comuns estão a surgir, diz que o bem comum que ela cuida é a parte terrestre do planeta Terra. É sobre esse que ela está incluída, em particular no quadro jurídico português, portanto, do território português. Mas vai cuidar dessa dimensão. É isso que o bem comum que ela cuida. Se tu fores ver, por exemplo, a Fundação Oceano Azul, ela o que faz é o equivalente, mas para o mar. Diz, olha, nós vamos cuidar, dentro do espaço geográfico de Portugal, vamos cuidar da zona atlântica. Portanto, neste momento, Portugal tem 2 fundações, uma que cuida da parte marítima e que quer regenerar e recuperar a parte marítima, e a outra que cuida da parte terrestre e quer recuperar e regenerar a parte terrestre. Não é? Que bonito é isto, estes bens comuns que estão a ser cuidados por 2 fundações em cima da mesa. Então, este desenho está presente e é uma das dimensões. Outra, a terceira, é a dos comuns. É necessário definir o que é isso de comuns em cada contexto. Por exemplo, se eu estou dentro da Faia Brava, que é um projeto de conservação e regeneração na zona do Coa, se eu estou dentro da Faia Brava, os comuns, os humanos são a parte mais pequena daqueles comuns. Porque os comuns são os grifos, são as árvores, são aquela paisagem, portanto, é todo aquele ecossistema que lá está e que está a ser preservado. É? E que faz parte, aquele ecossistema está a ser preservado não por uma questão só de beleza, que também é muito belo e que tem tudo isso, mas por aquilo que ele representa e por aquilo que ele traz para o todo nós, ter ecossistemas selvagens que estão a produzir ar, água, qualidade de vida, essas coisas todas, não é? E que têm a biodiversidade como um dos grandes temas em cima da mesa, porque é um dos grandes temas que nós temos que enfrentar enquanto sociedades regenerativas. Portanto, o que é isto de comuns? E como é que nós desenhamos para esta ideia de comuns em cada sítio? E isto é outro dos temas que muda muito a perspectiva, não é? Porque se eu, por exemplo, estou numa zona costeira, estou a acompanhar um projeto que está a acontecer na Ásia, por uma fundação que está a trabalhar esta ideia dos comuns, e onde eles trabalham, usam arte, usam várias metodologias, mas eles estão a trabalhar lá os recursos piscícolas, as comunidades locais, a flora e a fauna existente à volta da aldeia, para que a aldeia tenha água, produção de agricultura e por aí fora. E, portanto, todos estes comuns estão no desenho da coisa. Então, fazem parte do desenho daquela sociedade regenerativa, daquela comunidade regenerativa. Né? Então, os comuns é um dos desenhos basilares. Por exemplo, nas conversas que nós temos tido sobre a Bamboal e como é que a Bamboal se pode transformar numa organização de comuns, tu tens visto o que é o desafio de definir os comuns neste contexto.
não é? Ou se nós pensarmos numa escola, o que é o comum numa escola? Então há aqui um tema de desenho muito importante. Quem é os comuns? Quem são o todo do todo? Quais são aqueles que vão ter realmente a responsabilidade de manter aquele mundo de jogo a funcionar para eles, em primeiro lugar, porque eles estão a ser servidos por aquilo, mas para todos nós e representando a todos nós. Isso é muito importante. A quarta dimensão deste espaço, que o mapa apresenta, é a ética. Portanto, se nós temos em cima da mesa um bem comum que estamos a cuidar, por exemplo, a educação, e se temos um conjunto de comuns que estão a cuidar da educação, ou a biodiversidade, e um conjunto de comuns que estão a cuidar da biodiversidade, para dar os dois exemplos da Faia Brava de uma escola, não é? Então, com que ética é que nós estamos a cozinhar esta ação? O que é que está em cima da mesa em concreto? E o que é ok e o que é que não é ok dentro destas coisas? Qual é a Bill of Rights, digamos assim, usando do inglês, não é? Qual é a lista de direitos, mas também qual é a lista de wrongs, a Bill of Wrongs, não é? Qual é o que é que está errado e que não é ok? Se fores ler, por exemplo, os estatutos da Fundação Terra Agora, nos estatutos, não é nos documentos internos, é nos estatutos da Fundação, está lá uma lista de wrongs, está lá uma lista de coisas que não é possível fazer dentro da Fundação. Então, isto é muito importante nesta definição. Qual é a ética que nós estamos a pôr em cima da mesa e como é que se faz essa gestão daquele património que é comum? Que é comum quer dizer pertence à vida na Terra e a todas as espécies de vida na Terra. Então, como é que se faz isso? E essa ética determinante, em cada contexto haverá que ter éticas diferentes, porque nós não podemos trabalhar tudo da mesma maneira, não é? E nem as comunidades, nem os lugares, nem os territórios são todos iguais. Mas isso tem que Podemos estar a trabalhar ser com os claro. mesmos, com princípios semelhantes, não Isso, com é? princípios. Mas a questão é, quando eu vou trojar, porque a ética não é só o princípio e o valor, a ética é a operacionalização daquele princípio e valor num determinado contexto, não é? Então, eu quero ver, ok, nós podemos estar a dizer que o princípio é cuidar da vida. Muito bem, então como é que eu vou fazer isso naquele contexto? Porque eu tenho que poder dizer que é ok ou não é ok aquela experiência. Não é ok aquela experiência está a ultrapassar o outro limite ético, não é? E por aí fora, porque as escolhas vão ter que existir. Portanto, nós não vivemos num contexto perfeito e as escolhas vão ter que existir, não é? Então a ética vai nos ajudar em situações de conflito de valores, como é que nós podemos fazer essas escolhas e o que é que vamos escolher em função de, por exemplo, um exemplo disso. Hoje nós continuamos a escolher, continua a haver escolhas e cada um está a fazer individualmente essas escolhas. Por exemplo, quando vai ao supermercado e compra hortaliças ou frutas, está a fazer uma escolha ética. Eu estou a comprar isto de um produtor local ou estou a comprar de um produtor que está do outro lado do Atlântico, no Peru ou no Equador? As bananas ou os abacates têm esta questão todos os dias. Eu posso não estar consciente, mas eu estou a fazer isso. E eu estou a comprar. E aquilo é produção biológica ou produção não biológica? Usa químicos, não usa químicos? Isso tem uma determinada consequência. É local e não usa químicos? Ou não é local e usa químicos? Isto está em cima da mesa. E é uma pergunta ética que está a ser feita frontal, que as pessoas escolhem ou não escolhem responder. Mas esse ponto é um ponto interessantíssimo, porque nós estamos numa sociedade que agora funciona com a máxima rapidez em tudo. E, na verdade, o facto de ires a um supermercado, com essa leitura da vida e do mundo, obriga-te a reduzir a velocidade, porque tu não vais em 5 segundos ao supermercado, tu vais em meia hora, 45 minutos, porque precisas de ler os rótulos, precisas de ver de onde vem, precisas de ver, cuidar como é que a embalagem está, se tem plástico, se não tem plástico, de onde vem, para onde vai, para tudo. Portanto, ou seja, nós precisamos de reduzir esta velocidade também para poder olhar com outros olhos, com outra calma, enfim, com outra leitura, com uma leitura mais profunda, tudo aquilo que nos acontece. Hum, Porque nós hoje estamos numa velocidade absolutamente alucinante. é isso. E Isso tem precisamos a ver com. perceber que isso tem impacto. Portanto, sim, a tal coisa de vivemos, uma forma de dizer, esta cultura moderna é uma sociedade de informação, ou seja, as coisas andam à velocidade da luz, que é a velocidade das fibras ópticas, não é? Os bits andam dessa coisa. No entanto, nós não somos bits, nós somos átomos. E, portanto, o alinhamento entre o coração e a nossa estrutura cerebral, não é? O nosso cérebro, faz à velocidade do coração, não se faz à velocidade da luz e dos átomos, não é? Faz a esta velocidade.
Portanto, sim, esse desequilíbrio que nós fomos construindo, em particular nos últimos 100 anos, com a digitalização da sociedade e com entrar nesta ilusão que os seres humanos podem viver à velocidade da luz, não é? Que é uma maneira de dizer isso é nós saímos do círculo. Saímos do círculo. Quando nós estamos em círculo, em conversar com os outros em círculo, estamos na velocidade do coração. Então, a gente desce da velocidade da luz, onde a nossa mente anda por aí fora, para a velocidade do som. Temos que conseguir ouvir e estar presentes. Tem que entrar e estar presente. E depois eu tenho que sentir. Então, tenho que descer para a velocidade do coração. Não é? Então, quando estamos em círculo, estamos na velocidade do coração. E essa era a nossa vida ancestral, a nossa organização enquanto humanos desde sempre é estar sentados em círculo, portanto, a funcionar à velocidade do coração. E, portanto, nós, neste salto civilizacional, das pré-tradicionais para as tradicionais e depois das tradicionais para os de mercado, nós largamos essas coisas todas. Portanto, desapareceu isso tudo e começamos a subir a velocidade. Assim, esse é um dos tópicos. Vamos ter que voltar a pôr os pés na terra e a sentar-nos na terra e a conversar na velocidade do coração entre uns com os outros e com a outra vida. Não é? E quem tem, por exemplo, animais ou quem tem pets em casa já sabe disso. Não pode falar com os seus animais à velocidade da cabeça. Tem que ir com eles no ritmo deles e do coração deles. Não é? Portanto, isto é a vida. Não tem nada de novo. Eu tenho gosto, tenho memórias de ver o meu pai. O meu pai tinha uma capacidade de falar com os animais incrível. Tinhas assim, passávamos num lugar, numa rua, onde tinha um cão a ladrar, todo feroz, tudo não sei o quê, daquelas que eu nem me aproximava. E o meu pai simplesmente chegava lá, estendia-lhe a mão, fazia-lhe uma festa e já estava. E ele parecia feroz, não sei o quê, era manso. Ele tinha uma qualidade de falar com ele, mas era isso, ele ajustava a frequência do seu coração com a frequência do animal e estavam ali já em comunicação. Aquilo era uma harmonia incrível. É isto é, a qualidade da vida é esta coisa. É isto nós, de repente, a nossa comunicação é feita ao nível do coração em primeiro lugar. Portanto, sim, 100% disso. E as sociedades regenerativas já cuidam disso. Aliás, as de impacto já começam a trazer isso muito para a conversa, já começam a pôr isso muito em cima da mesa. As estruturas dialógicas são estruturas que vêm da sociedade de impacto. O repor o círculo na conversação vem das sociedades de impacto. Por exemplo, o método sociocrático é um método das sociedades de impacto e depois as regenerativas vão fazer uso disso e levar isso a uma escala maior e a uma dimensão maior. Portanto, os comuns herdam toda essa dimensão. E, portanto, este é o ponto central da ética. Como é que este conjunto de valores se depois traduzem em concreto em cada lugar, em cada problema, em cada situação e que critérios ponderam a escolha de uma coisa face à outra, não é? Um problema muito simples, mas se a minha pergunta, se eu estou num método de tomada de decisão que tem um bloqueio, portanto, que alguém pode bloquear, é completamente diferente eu fazer a pergunta: vamos cortar este carvalho ou não vamos cortar este carvalho? Não é? Porque se vamos cortar este carvalho e eu tenho voto de veto, um voto de veto, então ele é vetado e eu não corto o carvalho. Mas se eu fizer a pergunta, não vamos cortar este carvalho e houver um veto, é para cortar o carvalho. Okay? Portanto, a forma como eu faço a pergunta influencia desde logo o espaço da tomada de decisão, não é? E, portanto, isto tem que estar claro e tem que estar transparente. Se estivermos a acompanhar os mundos digital e o universo digital, hoje vemos que os commons digitais estão ao rubro, com definições e com estas coisas todas. Porquê? Porque o mundo do open source foi apropriado pelas grandes organizações. Então a malta está revoltada com estas coisas, está a propor novos modelos que inibem que as corporações possam tomar conta do open source e do universo. E, em particular, com esta tensão entre a Europa e os Estados Unidos e a China e os Estados Unidos e a China e a Europa, ainda ficou mais claro, porque muito do software europeu e das infraestruturas digitais europeias estão construídas com software aberto. A União Europeia, nos últimos 10 anos ou mais, andou a financiar a construção de software aberto por tudo o que é lado, e muito bem. Mas esse software aberto hoje quer ser as grandes corporações, em particular as americanas, não só as americanas, as russas, as chinesas, que querem tomar conta desse software. Portanto, está a haver, de facto, aqui um ataque. As comunidades digitais estão a manifestar-se disso e estão ao rubro. O que é que isto quer dizer? Ao rubro, estão a experimentar coisas novas e a pôr novos modelos em cima da mesa e a trabalhar com isso. Portanto, e isso está patente numa qualquer pesquisa da internet, isso está patente em cima da mesa. Portanto, isto é o tema da ética. É aqui que nós estamos a falar, este ponto é determinante. Depois, é a economia. E a economia, para falar de economia, tem que se falar da propriedade. Portanto, estes dois construtos são muito importantes.
como é que nós governamos a nossa casa comum e quais são os princípios que usamos para governar a casa comum. Então, nós temos usado um que é o do mercado e a da propriedade, quando grandes sistemas é isso que fundamenta a cultura capitalista e de mercado. Okay? Será isso o que serve? Não. Os de impacto vêm dizer não, epá, temos que pôr mais capitais dentro, temos que internalizar as externalidades e garantir que isto vai tudo em conjunto. E os regenerativos, a malta das sociedades regenerativas vem dizer, pá, não chega. Não chega a essas coisas de pôr limites aqui, pôr limites acolá, porque os limites não resolvem o problema de trás. Isto tudo tem que ser resolvido. Já está, já fez a messe, temos que resolver as messes. Neste momento, se a gente disser não vai degradar mais os solos, pois, mas eles foram degradados durante cento e tal anos, e agora o que é que se vai fazer? Se os solos estão degradados, não plantamos alimentos, não há maneira de ter alimentos, não temos alimentos, não temos nutrição, não é? E se não temos boa nutrição, vamos ter doença, vamos ter essa coisa toda, e que já estamos a ver, não é? Há um número que diz que 70% das sociedades ocidentais, em particular a europeia, vai sofrer nos próximos anos de déficit nutricional. Portanto, porque os alimentos não têm esses elementos já. Os solos estão pobres e não têm 70% da nossa população. Quer dizer, uau, não é assim um número para desprezar. Então, tudo isto está em cima da mesa e faz parte dessa ideia do que é que significa uma economia. E aqui ainda há pouca gente a falar destes temas e como é que se faz este contexto, porque ainda estamos muito a perceber como é que se faz economia nas sociedades regenerativas. E já há alguns exemplos, por exemplo, o Service Space nos Estados Unidos é um projeto muito interessante que tem estado a explorar muito nesta direção de como é que é os comuns e como é que é a economia dentro do espaço dos comuns. E eles têm estado a fazer coisas muito interessantes com estes elementos e a construir um projeto e um game wall que tem 2 ou 3 décadas. Portanto, não é propriamente uma coisa de ontem e que está assente na variável de voluntariado, mas que tem muito mais sobre isso, na partilha de conhecimento e, portanto, como é que se transporta muitos dos conceitos que hoje a gente está a ver nas comunidades digitais para o real, o contexto dos átomos e da interação humana, estes mundos de jogos, como é que se faz valor nisso? O Possibility Management tem estado a fazer muita experimentação nessa área. Portanto, a economia é um grande tema. E a propriedade. Para mim, a propriedade. Porquê? Porque toda a sociedade, até o impacto, toda a sociedade está construída sobre a propriedade. Portanto, nenhum de nós nasceu sem propriedade. Para nós encontrarmos um humano que tenha nascido sem o contexto de propriedade, temos que avançar muitos séculos para trás. Okay? Ou Isto conhecer está presente. comunidades indígenas. Isso. Portanto, isto está presente em todos nós, esta coisa da propriedade. E, portanto, é muito difícil desenraizar esta coisa, muito difícil mesmo desenraizar isto, e pensar numa nova estrutura social que não está ancorada no contexto de propriedade, ainda mais desafiante aqui. Então, há muitas experimentações neste contexto. Palavras como normalmente estão associadas ao steward, a este conceito do steward ou de stewardship. Portanto, podemos procurar coisas como land stewardship, organizational stewardship, stewardship ownership. Portanto, vão ver que há muitas employee stewardship. Portanto, vão ver que há muitas designações em torno desta ideia de stewardship que tem a ver com o quê? Eu mudar o grande paradigma, este salto entre o ego para o eco, neste contexto da propriedade, faz eu deixar de ser proprietário para passar a ser cuidador ou guardião. E, portanto, este steward, eu evoluir sobre este contexto. Eu vou publicar nos próximos dias, semanas, alguns artigos sobre isto, sobre estas estruturas. Mas é algo que é muito importante nas sociedades de comuns e que eu estou a ver emergir nestes contextos. A alteração do construto de propriedade, nomeadamente para a não ownership, para a não propriedade. Portanto, depois há vários artifícios. Ou usa-se a ideia da propriedade perpétua, que é apenas um instrumento jurídico para dizer que eu não volto, tento propriedade, não posso fazer mais, não posso vender, não posso não sei o quê, né? Ou a ideia de não propriedade. E isto ainda não está resolvido dentro do quadro jurídico, como é que se vai lidar com estas coisas. E se acompanharmos o movimento dos direitos da terra, nós vemos que há várias soluções, vários países adotaram nas suas constituições coisas diferentes sobre este tema do ownership. Portanto, ainda não está formado a forma como nós vamos pensar ownership. Mas eu diria que o meme principal é este que nós já passamos, porque isto não é novo. Isto não é novo. E se pensarmos, é muito simples de vermos isto. Houve uma altura em que os seres humanos podiam ser donos de outros seres humanos. Isso tem um nome, chama-se escravatura, e aconteceu. E estava na lei.
Era uma coisa legal, a lei tinha isso. E hoje não é possível. Portanto, o quadro jurídico internacional Não é possível, encontrou, mas faz-se. sim, isso é outro ponto, mas já não é possível, dentro dos quadros jurídicos internacionais, encontrou-se uma fórmula para nenhum ser humano ser dono de outro ser humano. E as constituições pelo mundo fora, em particular nos espaços democráticos, mas não só, mas nos espaços democráticos têm todas, já não permitem isso. Okay? Já está lá. Então, para mim, esse é o mesmo desafio em relação à terra e à vida. Aquele caso que eu estava a dar das abelhas e do rio são dois exemplos que já estão a vir para cima da mesa, não é? A Bolívia e o Equador, que têm isso já previsto nas suas constituições, estão a vir para cima da mesa e a mostrar que isto já pode ser feito. E é da mesma natureza. Portanto, se a gente retirou ao homem a possibilidade de ser dono de outro homem, podemos tirar ao homem a possibilidade de ser dono da terra, de ser dono das abelhas, de ser dono do rio, de ser dono dos pássaros ou de qualquer outra coisa. Não é? Portanto, então, é o caminho que está a ser feito. E, portanto, já está, existe, eu diria que não será um grande problema jurídico resolver esta coisa, é uma questão de vontade social e da alteração das estruturas miméticas da sociedade, da transformação ser feita. Então, estes são as 7 variáveis, são as 7 distinções que eu notei, que eu observei, no mapa das sociedades de comuns e que tem esta dimensão que começa a emergir entre as sociedades comuns e que elas têm que estar desenhadas. Portanto, para além daquelas dimensões das sociedades regenerativas, elas têm que desenhar estas e há um conjunto de projetos, não muitos em Portugal, não muitos no mundo, quero sublinhar isso, que já estão a fazer este caminho, que estão a experimentar em coisas dessas. Em Portugal, talvez o que eu conheça melhor e que esteja assim mais à frente seja Tamera. Mas há uma conferência que é o SS Commons, que, sendo ela muito de impacto, já tem bastante regenerativo e mostra também o que já está a ser feito neste domínio do Commons com as estruturas miméticas das sociedades de comuns. Portanto, ela cobre estas 3 faixas, não é? Da sociedade de impacto, das sociedades regenerativas e das sociedades comuns. Se formos àquela conferência, já vamos encontrar coisas de cada uma das estruturas miméticas que está lá. Então, isto está a acontecer, é algo que está a acontecer e que não é fácil dizer que vai para A, para B ou C, porque é emergência, está a nascer, é um novo que está a aparecer, ainda não temos comunidades de prática, ainda não há estudos feitos de forma consolidada sobre isso. Por exemplo, tenho estado a estudar o Steward Ownership da Fundação Purpose. Há 2 investigadores no mundo que têm papers sobre aquilo, com a perspectiva da academia. A maior parte dos escritos e das coisas que há é com a perspectiva dos practitioners, porque a Fundação Purpose baseou-se num conjunto de elementos, nomeadamente da Bosch e de outras empresas, não é? Que fizeram esse trabalho. Não é? O Richard Sandler no Brasil, o Ricardo Sandler no Brasil, com a Semco, ou a Burtos na Holanda. Portanto, foram buscar exemplos que já existem, de particionários que foram criados. Portanto, mas nota, um conceito que está a ser importante nos dias de hoje e que muita gente já começa a referir, tem 2 investigadores académicos a trabalhar sobre o tema e tem 4 ou 5 exemplos de organizações a pôr em cima da mesa. Portanto, nós estamos no início, estamos a começar. Está lá, mas estamos a começar, não é? Tenho uma pergunta para te fazer, porque razão. Eu gostava, eu sei qual é, ou pelo menos imagino que sei. eh, Qual é a razão do Marco trazer esta emergência das cidades comuns para cima da mesa e o teu foco nesta temática? Ou seja, o que é que está em ti? Qual é a tua esperança, a tua visão eh, para um mundo diferente ao trazeres este tema tão gritante, e ainda por cima está no título do livro. Portanto, ou seja, o teu livro tem uma série de elementos ligados a ti, à sociedade regenerativa, às organizações de comuns, mas tu elegeste como título as cidades de comuns. O que é isso para ti? Qual é a importância para ti das cidades comuns? Nos dias de hoje. Há aqui várias. Olha, até me sinto arrepiado porque de facto é algo que me convoca o meu sistema todo. Eu tive vários privilégios na vida. Um deles foi ter nascido na Madeira e ter crescido na Madeira. Porque de facto a Madeira, naquele tempo em que eu fui, passava as dificuldades que se passava, mas havia muito daquele espírito de que uma sociedade de comuns tem. Claro que era feito com memes tradicionais e pré-tradicionais, portanto é preciso evoluir disso, mas isso está lá. Eu vivi na pele o que significa verdadeiramente os comuns se apoiarem uns nos outros. Porque a família do meu lado, do meu pai e da minha mãe, eram famílias pobres. E, portanto, conta-se aquelas histórias de come-se carne no Natal, come-se peixe na Páscoa. É isso, uma vez por ano.
Não é esse tipo de estruturas que nós estamos a falar. Portanto, eu vivi na pele e cresci com a ideia de abundância, nota, em meio de duas famílias pobres, hoje classificadas à luz da sociedade de mercado como pobres, não é? E eu cresci com abundância e com a sensação de liberdade e de estar na natureza e de fazer parte de um todo e de uma comunidade e ter esse sentido de pertença. E isso foi algo que foi uma benção para mim, não é? Depois, por virtude do meu trabalho em tecnologia, tive a oportunidade de ver isso acontecer e de estar, ser ator nisso, nos digital e nas comunidades digitais e ver quão criativo é, quando nós estamos libertos das amarras da propriedade e destas coisas todas, a criatividade e a explosão de criatividade e, ao mesmo tempo, a implicação e a pertença nas coisas. Uau, isto é uma coisa extraordinária. E depois, quando conheci o movimento das organizações Teal, voltei a ver isso dentro das organizações. Pá, quase inimaginável. Como é que é possível? Porque as organizações, nós para entrarmos numa organização, temos que despir muitas partes nossas à porta da organização, porque não são admitidas lá dentro. Não, eu não posso expressar emoções. Não, eu não posso dizer do que é que gosto. Não, eu tenho que fazer o que mando. Há uma quantidade de coisas que nós temos de deixar na porta para conseguir viver todos os dias dentro daquela coisa assim, e parece que não sabemos fazer mais nada, parece-nos que somos crianças e que não temos talentos. Se tu fores ver qualquer pessoa que trabalha numa organização e fores ter uma conversa com a pessoa de meia hora e perguntares, fizeres perguntas abertas, vais ver que ela tem imensos talentos e quando sai da organização faz milhares de coisas cá fora, não é? Então, e de repente as organizações Steel têm isso dentro delas. Vivi o João Sem Medo, tive o privilégio de viver o João Sem Medo e de ver isso acontecer à escala de uma cidade, com pessoas que não se conhecem de lado nenhum e que não têm vínculo nenhum com aquilo, não fazem trabalho para receber um ordenado, para não sei o quê, e de repente estão a transformar a vida uns dos outros. E, portanto, eu vivi estas consequências de experiências. E, portanto, quando olho para o mundo hoje e vejo esta selvageria toda que está em cima do mundo, e ela está, porque as pessoas pensam que estão a fazer o melhor, eu tenho a consciência disso, elas pensam que é o melhor. Portanto, há pessoas que têm poder e dinheiro e que acham que o melhor é elas tomarem decisão por nós todos. Elas pensam isso. Não quer dizer que, na minha opinião, não estão a pensar bem, mas nelas, dentro delas, elas pensam que estão a fazer o melhor e o pensamento. Mas o que eu tenho descoberto, e a partir da minha experiência, é que o melhor vem de quando eu estou em relação e em interação com os outros e a viver com a diferença face a mim. Seja a diferença nos gostos, seja a diferença nas opiniões, seja a diferenças culturais, qualquer diferença traz, obriga-me a confrontar com aquilo que eu não estou habituado a me confrontar. E isso traz dimensões para cima da mesa de inteligência coletiva, de pensar naquilo, na vida à volta, que são completamente diferentes. Então, como não? No momento em que nós enfrentamos este grande desafio de conhecimento, que temos a nossa casa comum a arder, a inundar, tu escolhes a perspectiva, a inundar ou a ter voado, se a gente estiver em Portugal, é uma inundação ou voou agora nestes dias. Portanto, escolhe a perspectiva. Ela está a arder, está inundada ou está desfeita, não é? Como não pensar que a resposta só pode vir a partir dos comuns e de nós nos encontrarmos uns aos outros e decidirmos verdadeiramente cuidar das condições da vida. Não? Então, e isso eu noto que já está ancorado numa determinada tradição, não é algo propriamente novo, não é? Mas é novo como é que nós vamos fazer isso neste tempo. Isso é novo, isso nunca foi feito nem experimentado. Porquê? Porque nós temos a variável tecnológica, temos o número de habitantes que temos sobre a Terra e temos os desafios que temos em cima da mesa. E, portanto, tudo isto configura um quadro novo. Sim, é cíclico, também já percebemos isto, que estas coisas são cíclicas e afins, e, portanto, vai haver as crises, as diferentes, o planeta Terra roda, ele tem o seu ciclo, não é? Para aí fora, os seus vários ciclos. Portanto, sim, vai acontecer essas coisas todas. E, para mim, a maior possibilidade de nós termos uma vida de fulfillment, onde a gente se cumpre, como diz o Agostinho da Silva, é nós estarmos em comunidade a usar-nos plenamente. Não é uma parte de nós, como a gente faz cada vez que entra na porta de uma organização ou de uma empresa. É o total de nós, em conjunto uns com os outros, e localmente, local em local da terra. Isto não quer dizer que nós não mudamos de um sítio para o outro, mas em cada momento eu vou ter os pés num sítio. Então, quando eu tenho os pés naquele sítio, aquele é o sítio que eu tenho que cuidar, para mim e para todos os outros. Quando eu mudar, tenho 1 ano ou 2 anos para outro sítio, depois, ok, alguém há de vir e cuidar daquele sítio onde eu estava e eu vou cuidar do outro sítio por onde vou e por aí fora. E é isso que a vida faz, não é?
O bisonte não deixa de cuidar da terra depois de fazer a sua migração. Ele está sempre a cuidar da terra, sempre a comer e sempre a beber, que ele faz parte daquele ecossistema, qualquer que seja o ponto onde ele está, não é? Então, é isto que é a vida. É isto que para mim é a vida. E, portanto, os comuns e a sociedade de comuns aparece-me a mim como uma resposta ao mesmo tempo de emergência para a falta de soluções que nós estamos a viver em coletivo. Portanto, caminhar nessa direção vai obrigar-nos a ter novas soluções, mas, por outro lado, a reforçar aquilo que verdadeiramente é a dignidade da vida e o fulfillment da vida, que é nós estarmos uns com os outros, com as pessoas que amamos, com a nossa família, com os nossos vizinhos, a construir coisas em comum e celebrarmos, agradecermos isso. Olha, que bom, a comida que eu estou a comer hoje, que foi plantada por vocês todos que estão aqui ao meu lado, epá, é mesmo boa. É mesmo boa, pá, grato por terem feito este trabalho e por me permitirem que eu hoje esteja a comer. Né? E provavelmente eu até estou a ajudar, eles estão a cuidar daquilo a 100% e se calhar eu estou a ajudar como voluntário e estou a fazer lá coisas naquele contexto. É outra dinâmica, não é? Claro, É outra claramente, perspectiva. claramente. Portanto, para mim é isso que me encanta, é como é que nós, como adulto, eu posso fazer uso deste legado todo que eu trago e das sortes que eu tive de viver estas diferentes experiências e pôr isso ao serviço de uma humanidade. Não Hum. no sentido de dizer eu tenho uma solução, porque de facto não tenho, porque de facto não tenho, Acho que ninguém tem. mas e aquilo que te posso dizer é que se nós estivermos juntos de uma determinada maneira e a conversar de uma determinada maneira, as soluções vão emergir e vão ser diferentes em cada sítio. Que Mesmo, beleza nós podermos celebrar essa diversidade e termos em cima da mesa N soluções, por exemplo, de fermentar alimentos. por exemplo. Nós só temos estas soluções todas de fermentar alimentos porque há culturas diferentes a experimentar coisas diferentes pelo mundo fora. E que hoje nós podemos trocar uns com os outros e fermentar alimentos de forma diferente. É da mesma natureza. Que bom a gente poder estar em cada território, em conjunto uns com os outros, em relação, a lidar com os problemas e a co-criar. E isto não é um monte de rosas. Nós não estamos a falar que vai correr tudo bem, que vai funcionar tudo bem. Vamos ter o conflito e atenção a essa coisa toda, mas estamos a cuidar. O Greg Bedrin fala de uma coisa muito interessante, e eu termino com isso, que é, parece que um dos bias humanos é esta coisa que nós temos que primeiro experimentar para depois dizer que não queremos. Portanto, nós tivemos que Sim, experimentar as guerras mundiais para depois dizer que não queremos guerras mundiais. Nós tivemos que experimentar os colapsos financeiros e as coisas das bolsas para depois dizermos que não queríamos ter mais colapsos financeiros e coisas das bolsas. Portanto, isto só para citar dois exemplos dos últimos 100 anos. Portanto, parece que nós temos que viver estas coisas de ter colapsos e de coisas desagradáveis para definitivamente dizermos não queremos isto. Epá, isto não queremos. Uh, eu sinto medo que seja assim, que nós vamos fazer a caminhada para a sociedade comuns a partir de experimentarmos o colapso. Não é? E ele tá a acontecer. Não há dúvida, ele está a acontecer. E se a gente tiver dúvidas, basta ler o livro do Bandel, porque o Bandel dedicou tempo para nos demonstrar que ele está a acontecer e que está lá os números todos. Para quem gosta de uma perspectiva científica, está bem documentado. E não é possível fugir a partir daquele. O livro que tu também tu também trouxeste para Portugal, o livro do Banda. muito obrigado, Marco. É isto. Agradeço-te este tempo que dispuseste. Eu só para uma questão de nós enquadrarmos esta conversa no tempo, está a ocorrer no dia 6 de fevereiro de 2026. Estamos nas pós, nas pós-tempestades que já tivemos aqui, com vários nomes, todas elas. Agora vem aí a Marta, que é mais uma tempestade, e portanto estamos a experimentar uma nova vida em que estamos a ser sujeitos àquilo que nós víamos os outros, que víamos a acontecer nos outros. E, portanto, agora, de repente, o anticiclone dos Açores resolveu recolher-se mais para sul e agora estamos a ser sujeitos às tempestades. E, portanto, tempos novos, com uma série de catástrofes, ventos, chuvas enormes. E é bom termos estas conversas também nestes momentos, porque, na verdade, estamos a vivê-los intensamente e, enfim, e vamos ver o que é que o futuro nos reserva. Na próxima conversa, nós vamos explorar mais alguns temas e muito provavelmente religados à sociedade de comuns, que eu gostava muito que tu falasses. E para quem nos ouve, até já. Obrigado. Obrigado, Marco. Tudo a Até já, correr bem. Gabriel. Obrigado.